Título H. O desenvolvimento histórico. Não posso aqui repetir pormenorizadamente o conteúdo de Totem e Tabu, mas tenho de tentar preencher a longa extensão existente entre aquele hipotético período primevo e a história do monoteísmo nos tempos históricos. Após a instituição da combinação de clã, fraterno, matriarcado, exogamia e totemismo, começou um desenvolvimento que deve ser descrito como um lento retorno do reprimido. Aqui não estou empregando o termo o reprimido em seu sentido próprio. O que está em tela é algo na vida de um povo que é passado, perdido de vista, relegado e que nos aventuramos a comparar com o que é reprimido na vida mental de um indivíduo. Não podemos à primeira vista dizer sob que forma esse passado existiu durante o tempo de seu eclipse. Não nos é fácil transferir os conceitos da psicologia individual para a psicologia de grupo, e não acho que ganhemos alguma coisa introduzindo o conceito de um inconsciente coletivo. O conteúdo do inconsciente, na verdade, seja lá como for, uma propriedade universal coletiva da humanidade. Por ora, pois, teremos de nos arranjar com o uso de analogias. Os processos da vida dos povos que estamos estudando aqui são muito semelhantes àqueles que nos são familiares na psicologia. Contudo, não são inteiramente os mesmos. Temos de finalmente decidir-nos por adotar a hipótese de que os precipitados psíquicos do período primevo se tornaram propriedade herdada, a qual, em cada nova geração, não exigia aquisição, mas apenas um redespertar. Nisso temos em mente o exemplo do que é certamente o simbolismo inato, que deriva do período do desenvolvimento da fala familiar a todas as crianças, sem que elas sejam instruídas, e que é o mesmo entre todos os povos, apesar de suas diferentes línguas. O que talvez ainda nos possa faltar em certeza aqui é compensado por outros produtos da pesquisa psicanalítica. Descobrimos que em certo número de relações importantes, nossas crianças reagem não de maneira correspondente às suas próprias experiências, mas instintivamente, como animais, de um modo que só é explicável como aquisição filogenética. O retorno do reprimido realizou-se de modo lento e, de certo, não espontâneo, mas sob a influência de todas as mudanças em condições de vida que preenchem a história da civilização humana. Não posso fornecer aqui um levantamento desses determinantes, não mais do que uma enumeração fragmentária dos estádios desse retorno. O pai mais uma vez tornou-se o cabeça da família, mas de modo algum era tão absoluto quanto o pai da horda primeva o fora. O animal totêmico foi substituído por um deus, uma série de transições que ainda são muito claras inicialmente.
O Deus em forma humana ainda portava uma cabeça de animal. Mais tarde, transformou-se de preferência nesse animal específico e, posteriormente, este foi consagrado a ele e constituiu-se em seu assistente preferido, ou então o Deus matava o animal e portava-lhe o nome como epíteto. Entre o animal totêmico e o Deus surgiu o herói, a miúde como passo preliminar no sentido de deificação. A ideia de uma divindade suprema parece ter começado cedo, a princípio apenas de maneira indistinta, sem interferir nos interesses cotidianos dos homens. À medida que tribos e povos se reuniam em unidades maiores, os deuses também se organizavam em famílias e hierarquias. Um deles era com frequência elevado a Senhor Supremo sobre deuses e homens. Após isso, deu-se hesitadamente o passo seguinte de prestar respeito apenas a um só Deus, e finalmente tomou-se a decisão de conceder todo o poder a um Deus único e de não tolerar outros deuses além dele. Somente assim foi que a supremacia do Pai da horda primeva foi restabelecida e as emoções referentes a ele puderam ser repetidas. O primeiro efeito de encontrar o ser que por tanto tempo estivera faltando e pelo qual se ansiara foi esmagador e, semelhante à descrição tradicional da entrega das leis no Monte Sinai, admiração, temor respeitoso e agradecimento por ter encontrado graças a seus olhos. Travessão. A religião de Moisés não conhecia outros que não fossem esses sentimentos positivos para com o Deus Pai. A convicção de sua irresistibilidade, a submissão à sua vontade não poderiam ter sido mais indiscutidas no desamparo e intimidado filho do pai da horda. Travessão. Na verdade, esses sentimentos só se tornaram plenamente inteligíveis quando transposto para o ambiente primitivo e infantil. Os impulsos emocionais de uma criança são intensa e inexaurivelmente profundos, num grau inteiramente diferente dos de um adulto. Só o êxtase religioso pode trazê-los de volta. O enlevo da devoção a Deus foi assim a primeira reação ao retorno do grande Pai. A direção a ser tomada por essa religião paterna foi, dessa maneira, estabelecida para todo o tempo. Contudo, isso não levou seu desenvolvimento a um final. A ambivalência faz parte da essência da relação com o Pai. No decurso do tempo também, a hostilidade não podia deixar de despertar, o que mais uma vez impulsionou os filhos a matarem seu admirado e temido pai. Não havia lugar na estrutura da religião de Moisés para uma expressão direta do ódio assassino pelo pai. Tudo o que podia vir à luz era uma reação poderosa contra ele. Travessão. Um sentimento de culpa por causa dessa hostilidade. Uma má consciência por ter pecado contra Deus
e por não ter deixado de pecar. Esse sentimento de culpa que foi ininterruptamente mantido desperto pelos profetas e que cedeu, constitui parte essencial do sistema religioso. Possui ainda outra motivação superficial que habilmente disfarçava sua verdadeira origem. As coisas estavam indo mal para o povo. As esperanças que repousavam no favor de Deus não eram comprimidas. Não era fácil manter a ilusão amada acima de tudo, ou mais, de ser o povo escolhido de Deus. Se queriam evitar renunciar a essa felicidade, um sentimento de culpa devido à sua própria pecaminosidade, oferecia um meio bem-vindo de exculpar Deus. Não mereciam mais do que serem punidos por ele, visto não terem obedecido a seus mandamentos. Impulsionados pela necessidade de satisfazer esse sentimento de culpa, que era insaciável e provinha de fontes muito mais profundas, tinham de fazer com que esses mandamentos se tornassem ainda mais estritos, mais meticulosos e até mesmo mais triviais, num novo arroubo de asceticismo moral. Impuseram-se mais e mais novas renúncias instintuais e por essa maneira atingiram em doutrina e preceito, pelo menos, alturas éticas que permaneceram inacessíveis aos outros povos da antiguidade. Muitos judeus consideram essa consecução de alturas éticas como a segunda característica principal e a segunda grande realização de sua religião. A maneira pela qual ela está vinculada à primeira, a ideia de um Deus único, deveria ficar clara a partir de nossas considerações. Essas ideias éticas não podem, contudo, renegar sua origem a partir do sentimento de culpa sentido por causa de uma hostilidade recalcada para com Deus. Elas possuem a característica travessão, incompleta e incapaz de conclusão, travessão, de formações reativas, neuróticas, obsessivas. Podemos adivinhar também que servem aos propósitos secretos de punição. O desenvolvimento ulterior leva-nos para além do judaísmo, o remanescente do que retornou no trágico drama do pai primevo não foi mais reconciliável de maneira alguma com a religião de Moisés. O sentimento de culpa daqueles dias estava muito longe de restringir exclusivamente ao povo judeu. Apoderara-se de todos os povos mediterrâneos como um apático malaise, uma premonição de calamidade para a qual ninguém podia sugerir uma razão. Os historiadores de nossos dias falam de envelhecimento da antiga civilização, mas suspeito de que aprenderam apenas causas acidentais e contribuintes desse humor deprimido dos povos. A elucidação dessa situação de depressão surgiu do judaísmo, independentemente de todas as aproximações e preparações do mundo
circunvizinho foi, afinal de contas, no espírito de um judeu, Saulo de Tarso, que como cidadão romano chamava-se Paulo, que a compreensão pela primeira vez emergiu. Abre aspas. A razão por que somos tão infelizes é que matamos Deus, o Pai. Fecha aspas. E é inteiramente compreensível que ele só pudesse aprender esse fragmento de verdade no disfarce delirante da boa notícia, abre aspas. Estamos libertos de toda culpa, uma vez que um de nós sacrificou a vida para absolver-nos. Nessa fórmula, a morte de Deus naturalmente não foi mencionada, mas um crime que tinha de ser explicado pelo sacrifício de uma vítima só poderia ter sido um assassinato. E o passo intermediário entre o delírio e a verdade histórica foi proporcionado pela garantia de que derivou da fonte da verdade histórica. Essa nova fé derrubou todos os obstáculos. O sentimento bem-aventurado de ser escolhido foi substituído pelo sentimento liberador da redenção, mas o fato do parricídio, retornando à memória da humanidade, teve de superar resistências maiores do que o outro fato que constituíra o tema geral do monoteísmo. Ele também foi obrigado a submeter-se a uma deformação mais poderosa. O crime inominável foi substituído pela hipótese do que deve ser descrito como um indistinto pecado original. O pecado original e a redenção pelo sacrifício de uma vítima tornaram-se as pedras fundamentais de nova religião fundada por Paulo. Deve permanecer incerto se houve um cabeça e instigador ao crime entre o bando de irmãos que se rebelou contra o pai primevo, ou se tal figura foi criada posteriormente pela imaginação de artistas criativos a fim de se transformarem em heróis, tendo sido então introduzida na tradição. Após a doutrina cristã ter queimado a estrutura do judaísmo, recolheu componentes de muitas outras fontes, renunciou a uma série de características do monoteísmo puro e adaptou-se em muitos pormenores aos rituais de outros povos mediterrâneos. Foi como se o Egito mais uma vez se vingasse dos herdeiros de Akhenaten. Vale a pena notar como a nova religião lidou com a antiga ambivalência na relação com o pai. Seu conteúdo principal foi, é verdade, a reconciliação com o Deus Pai, a expiação pelo crime cometido contra ele, mas o outro lado da relação emocional mostrava-se no fato de o filho, que tomara a expiação sobre si, tornar-se um Deus ele próprio ao lado do Pai, e na realidade, em lugar deste. O cristianismo, tendo surgido de uma religião paterna, tornou-se uma religião filial. Não escapou ao destino de ter de livrar-se do pai. Apenas uma parte do povo judeu aceitou a nova doutrina. Aqueles que a recusaram ainda hoje são chamados de judeus. Devido a essa cisão, tornaram-se ainda mais nitidamente separados dos outros povos do que antes.
foram obrigados a ouvir a nova comunidade religiosa que, ao lado de judeus, incluía egípcios, gregos, sírios, romanos e, por fim, germânicos, censurá-los por terem matado Deus. Na íntegra, essa censura diria o seguinte, abre aspas, eles não aceitarão como algo verdadeiro que assassinaram Deus ao passo que nós o admitimos e fomos limpos dessa culpa, fecha aspas. É fácil, portanto, ver quanta verdade reside por trás da censura. Exigir-se-ia uma investigação especial para descobrir por que foi impossível aos judeus reuniram-se nesse passo à frente que estava implícito, apesar de todas as suas deformações, pela admissão de ter matado Deus. Em certo sentido, eles, dessa maneira, tomaram uma trágica carga de culpa sobre si próprios e viram-se obrigados a pagar uma pesada penitência por isso. Talvez nossa investigação tenha alcançado um pouco de luz sobre a questão de saber como o povo judeu adquiriu as características que os distinguem. Uma luz menor foi lançada sobre o problema de saber como foi que puderam reter sua individualidade até o dia de hoje, mas respostas exaustivas para tais enigmas não podem com justiça ser pedidas ou esperadas. Uma contribuição a ser julgada à vista das limitações que mencionei de início é tudo o que posso oferecer.